Não me move aqui, senhora presidente, nenhuma motivação política, partidária ou ideológica. Reconheço as conquistas do governo de Vossa Excelência, como também não posso deixar de reconhecer que Vossa Excelência não hesitou em atropelar os limites da legalidade no tocante à administração financeira e à legislação orçamentária. Cumprimento Vossa Excelência pela força e dignidade com que tem enfrentado o duro embate sobre as contas do seu governo. Reitero aqui, como fiz ao longo de toda a discussão sobre o impeachment, o devido respeito ao processo legal. Senhora presidente, o ministro Nelson Barbosa, no último sábado, citou o decreto que Vossa Excelência assinou em outubro de 2015. Esse decreto estabelece uma nova regra sobre a contratação das instituições financeiras com poder executivo. Fixou em 5 dias o prazo para o pagamento de débitos devido pela União junto a essas instituições. O prazo de 5 dias, estabelecido no decreto, é significativamente diferente do tempo gasto anteriormente pelo governo federal para quitar as suas obrigações no Plano Safra junto ao Banco do Brasil. Vale dizer que em 2015 o governo federal ainda devia ao Banco do Brasil valores referentes a 2008. Deixando o passado de lado e falando apenas em 2015, observamos que obrigações devidas a partir de janeiro daquele ano só foram pagas em dezembro, ou seja, passaram-se 11 meses entre a data em que a equalização se tornou devida e o seu pagamento. Esse novo prazo de 5 dias mostra de forma clara como os atrasos anteriores eram inconcebíveis. Os atrasos nos pagamentos aos bancos públicos ampliaram de forma enganosa o espaço fiscal, pois inflaram indevidamente o resultado primário. E esse espaço fictício permitiu a expansão dos gastos primários sem sustentação, mediante a utilização ilegal dos bancos públicos como fonte de financiamento de despesas primárias. A maquiagem das contas públicas resultou em aumento acentuado do endividamento público. Causou perda de credibilidade ao país, perda do grau de investimento e crise fiscal e econômica sem precedentes. A não contabilização dos passivos referente à equalização nos bancos públicos e os créditos suplementares se combinam, um para deixar o orçamento mais livre e o outro para conseguir verbas necessárias para executar mais gastos. A queda da arrecadação, a qual reconheço não foi prevista por grande parte dos agentes econômicos, combinada com o pagamento intempestivo das dívidas com os bancos públicos, após decisão do TCU, levou a um contingenciamento rigoroso que paralisou programas sociais, interrompeu investimentos e obras de infraestrutura. A sociedade brasileira sofre as consequências. Fala-se que a recessão é consequência do cenário externo, da crise política, da Operação Lava Jato, da queda do preço do barril de petróleo. Não tenho dúvidas de que esses elementos tenham contribuído, mas certamente a ocultação de uma dívida de 50 bilhões de reais, que acumulada chegou a 1% do PIB, assim como a concessão de subsídios e desonerações fiscais à larga em um cenário adverso, foram responsáveis pelo desequilíbrio das contas públicas. Diante disso, senhora presidente, eu pergunto: Vossa Excelência tinha ciência do comportamento do... A senhora tem mais alguns segundos para terminar. Vossa Excelência
Excelência tinha ciência do comportamento dos passivos do Tesouro Nacional junto ao Banco do Brasil relativos ao Plano Safra em 2015? O acúmulo das obrigações do Tesouro Nacional junto ao Banco do Brasil afetava a capacidade do governo de alcançar a meta de resultado primário? Eram essas as minhas perguntas, senhora presidente.